Você já ouviu falar no Esquadrão da Morte? Grupos secretos, agentes da lei, que atuavam como juízes, jurados e carrascos? Mas até onde vai a justiça quando quem deveria proteger decide matar? Durante décadas no Brasil e em outros países da América Latina, grupos formados por policiais ou militares foram responsáveis por execuções extrajudiciais. Eles atuavam nas sombras, com o apoio silencioso de autoridades e muitas vezes da própria população. Conheça agora a história das inúmeras versões do Esquadrão da Morte Carioca. Dentre elas, os 12 Homens de Ouro da polícia, chefiada pelo general Luiz de França de Oliveira. Como surgiram, quem eram os seus alvos e por que ainda hoje o fantasma desses grupos continua presente. Alguns historiadores indicam os anos 50 como o surgimento do fenômeno Esquadrão da Morte, na chefia do general Amaury Cruel, como secretário de Segurança. Mas foi nas décadas seguintes, de 1960 e 1970, que o termo se popularizou. O alvo dos policiais eram supostos criminosos, presos liberados, moradores de rua e qualquer um que fosse visto como ameaça à ordem. Muitas dessas execuções não tinham provas. Era a velha máxima "bandido bom é bandido morto", frase criada por José Guilherme Godinho, mais conhecido como Sivuca, um dos 12 Homens de Ouro da Polícia Carioca. Nesse jogo letal e na velha dialética do bem contra o mal, a imprensa fazia sua parte. Fabricava o inimigo público número 1 no mesmo instante em que criava a imagem do herói social, encarnado na figura do policial, defensor da ordem, da justiça e dos valores da sociedade judaico-cristã. Não foram poucos os sicários do Esquadrão da Morte condecorados com comendas sociais. Para muitos, era a única resposta ao crime. Para outros, o retrato da falência do Estado de Direito. O medo era a principal arma. A mensagem era clara: não desafie o sistema. Com a transferência da capital do país para Brasília em 1960, o Rio de Janeiro passou a ter um estado dentro do estado. O município, ou seja, a cidade do Rio, se transformou no estado da Guanabara. Embora o esquadrão atuasse em todas as áreas do território, foi na Guanabara que se desenrolou as suas ações mais emblemáticas. Foi nesse período que surgiu também uma nova versão do esquadrão, a temida e respeitada Invernada de Olaria, tão violenta que, em dado momento, foi necessária uma intervenção estatal para conter seus arroubos de crueldade. A década de 1960 marcou ainda o destaque midiático de uma dupla de bandidos, José Miranda Rosa, mais conhecido como Mineirinho, e Manuel Moreira, vulgo Cara de Cavalo, e uma dupla de detetives, Milton Lecoque de Oliveira, o Gringo, e Perpétuo de Freitas, o Índio. A imprensa representava Mineirinho como um bandido à frente do seu tempo, uma espécie de gênio do mal, por ter formado uma quadrilha em uma época onde era mais comum a ação de marginais agindo como lobo solitário. Citava também a capacidade que ele tinha de fugir da prisão quando era detido. Contudo, essa imagem fabricada pelos jornais pouco tinha a ver com a figura do facínora desdentado, franzino, morador do Morro da Mangueira, de saúde frágil, tendo inclusive passagens pelos manicômios da cidade. Assim como tantos outros, Mineirinho havia tido uma trajetória de vida difícil. Foi inclusive rejeitado pela própria mãe, ainda criança. A ênfase na suposta genialidade do bandido era uma velha tática da mídia para atrair a atenção do público, curioso para saber qual seria o próximo passo do marginal tentando ludibriar a Turma da Caveira. Uma novela em capítulos, onde a edição do dia era sempre a continuação da do dia anterior.
Por mera ironia do destino, o epílogo da trama de Mineirinho ocorreu no Dia do Trabalhador, 1º de maio de 1962, com 13 tiros aos 28 anos. Neném Russo foi eleito pela mídia impressa o substituto de Mineirinho no papel de inimigo social. A urgência na escolha se deu em função da acirrada concorrência entre os inúmeros periódicos que disputavam palmo a palmo a atenção do leitor, em uma época onde a televisão engateava e somente o rádio competia com os jornais. A Neném Russo foi imposto ainda o ônus pela morte de Mineirinho, tirando das costas do esquadrão o peso da sua responsabilidade, além de colocá-lo em rota de colisão com a Turma da Caveira. Em 1964, ano do golpe civil-militar no Brasil, Manuel Moreira, mais conhecido como Cara de Cavalo, fez por onde merecer e ocupar o lugar de inimigo público número 1, cargo outrora pertencente a Mineirinho e Neném Russo. Cafetão em tempo integral e ladrão nas horas vagas, Cara de Cavalo teve a péssima ideia de assaltar os apontadores do Jogo do Bicho do contraventor Paulo Cuia, em Vila Isabel. Na folha de pagamento do bicheiro, os policiais, após processar a informação, saíram na captura do facínora para eliminar o pequeno inconveniente. Após fechar o táxi em que se encontrava o marginal, no bairro do Grajaú, e do foguetório promovido pelos tiras ainda dentro do Fusca que ocupavam, Lecoque tombou, atingido por fogo amigo, com o projétil entrando pelas suas costas. Com ele, no veículo, se encontravam os policiais Sivuca, Hélio Vijo e Jacaré. A data, 27 de agosto de 1964. Tentando escapar da cena dos sicários da Caveira, Cara de Cavalo buscou um acordo com o líder da banda legalista da Polícia Carioca. Combinou de se entregar ao policial Perpétuo de Freitas na antiga favela do Esqueleto, atualmente o campus Maracanã da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Perpétuo era reconhecidamente o policial mais talentoso para efetuar prisões, sem sujar o gatilho da arma com as suas digitais. Tinha uma rede de informantes conhecida como os cachorrinhos do Dr. Perpétuo. Mas as areias do tempo da vida do bandido escorriam de forma frenética na Ampulheta. O esquadrão já tinha posto a Caveira na sua foto e iria ultrapassar qualquer obstáculo para eliminá-lo, mesmo que esse obstáculo fosse Perpétuo de Freitas. Na discussão acerca de quem iria efetuar a prisão do bandido e depois de ser empurrado por Perpétuo, Jorge Galante, da Invernada de Olaria e com apenas 6 meses de polícia, sacou sua arma e com apenas um tiro derrubou o policial mais respeitado pela bandidagem carioca. Cara de Cavalo acabou fuzilado na localidade onde hoje fica o município de Búzios, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, com mais de 60 tiros. O esquadrão se transformou em Escuderia e Detetive Lecoque, para em seguida se converter nos Homens de Ouro da Polícia Carioca, que, na chefia do general Luiz de França, enfrentava os bandidos da Bandeira 2, além de bicheiros e subversivos da luta armada. Na ditadura, os militares potencializaram ainda mais a força do esquadrão, utilizado como braço armado para combater a guerrilha urbana, com destaque para o policial Mariel Mariscot, acusado de extorquir o bandido Lúcio Flávio e de ser apontado como o suposto mandante da sua morte. Lúcio Flávio foi assassinado no presídio pelo também criminoso conhecido como Marujo. Na esteira da tradição violenta do estado do Rio, surge na década de 1970 o Mão Branca, com atuação predominante na Baixada Fluminense, que na ressaca da trágica e lucrativa indústria do crime carioca, vai desaguar na criação dos grupos de extermínio dos tempos modernos, as milícias. Prende os indigentes, prende o pastor, o obreiro, o pedreiro, o servente. Prende os inocentes e os menor delinquentes. Prende o doleiro, o banqueiro e as pessoas carentes. É malandro,
coisa tá feia. Tá faltando lugar na cadeia. É, malandro, a coisa tá feia. Tá faltando lugar na cadeia. Vai seminar uma grande confusão. O que vale? Eu esqueci de perguntar. Mas o que vale nessa vida, só um Deus pode compartilhar. Ele sabe, a gente só sabe que ele tá lá, definindo liberdade, fazendo ela existir. É no baque, é na laje, tamo por aí. Tamo por aí. Não de cristãos por aí, ô mané. Tamo por aí. Não de cristãos. Prende os inocentes e os menores delinquentes. Prende o doleiro, o banqueiro e as pessoas carentes. Prende o general, olha a Polícia Federal, olha o Congresso Nacional. Mas tem é bicho solto, é malandro, a coisa tá feia. Tá faltando lugar na cadeia. É malandro, a coisa tá feia. Tá faltando lugar na cadeia. Vai seminar essa grande confusão. Que vale? Eu esqueci de perguntar. Mas o que vale nessa vida, só um único Deus pode compartilhar. Ele sabe, a gente só sabe que ele tá lá,